Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Eu tenho uma palavra poderosa e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui cheio do poder de Deus. Nós vamos começar com um texto no Novo Testamento, para depois abrirmos um texto no Antigo Testamento. Então, eu tenho certeza absoluta que o Senhor fará coisas extraordinárias. João capítulo 15, versículo 15, por favor. Evangelho de João, capítulo 15, e também no versículo 15. Palavra de Deus que diz assim: já não vos chamo servos. Repita só essa primeira frase, vamos lá? Só mais uma vez. Olha que coisa extraordinária. Porque servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado de quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Colossenses capítulo 2, versículos 13, 14 e 15. Vai guardando as palavras aí. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, oh glória, o escrito de dívida que era contra nós, e que constava as ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu. O que ele fez? Inteiramente, encravando aonde? Aonde? Só o 15 agora. A igreja, 1, 2, 3. Agora nós vamos ler em Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21, versículos 1 a 6. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. São estes os estatutos que lhe proporás. Se comprares um escravo, se comprares um hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe der a mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá. Porém, eu gosto dessa palavra, irmãos, ela nos faz pensar. Porém, se o escravo, se o servo, se o escravo expressamente disser: eu amo minha mulher e meus filhos, e não quero sair forro. Versículo 6. Toda a igreja, 1, 2, 3. Bendito és tu, eterno. O teu reino não tem fins. A sua glória enche a terra e enche o céu.
receba a adoração da sua igreja, receba o entusiasmo, a empolgação, a motivação pela qual todos nós te servimos. Não há outro motivo pelo qual estamos aqui se não for para te adorar. Eu te amo, Senhor. Eu me humilho perante as suas potentes mãos, te pedindo, fale conosco, Senhor. O Senhor é bom e o seu amor dura de geração em geração. Enquanto eu aqui ministro, Senhor, visita a casa de cada um, visita a família de cada um. Se há alguma enfermidade aqui no nosso meio, no momento do culto ela já começa a desaparecer. Se há alguém que entrou aqui angustiado, a tristeza vai saltar de alegria uma vez mais, e que sejamos alimentados em nome de Jesus. Tome o seu assento. Preste atenção. Nós lemos 3 textos, 2 concernentes ao Cristo. Em um, Cristo fala com os discípulos, e ele diz: eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Em outro, nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses e dizendo que o escrito de dívida, ele foi gravado na cruz. E no terceiro texto, nós vamos ver no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, uma lei, uma ordenança, um estatuto que Deus vai dar a Moisés para que direcionasse o povo hebreu. Todos nós sabemos que Êxodo é o livro que trata da saída. Toda vez que você vê uma palavra com um prefixo EX, significa exaurir, extrair. E o Senhor está tirando com mão forte, através da liderança mosaica, o povo da escravidão de muitos anos, e fazendo-os caminhar debaixo de um céu de resposta e de provisão, para uma terra que emana leite e mel. Porém, Deus nos ensina lições todos os dias de organização. E para que fosse de uma maneira organizada essa saída do povo, Deus, Ele vai usar o deserto para arrancar o Egito de dentro do povo, porque eles tinham costumes que não agradavam o Senhor. E no meio dessa caminhada, algumas coisas vão acontecendo. O Senhor vai chamando Moisés para um diálogo, para um particular, e vai se mostrando a ele face a face, dando as diretrizes e normas com as quais ele queria que o povo o adorasse. Foi assim que surgiu a ordenança para a construção e edificação do tabernáculo, tabernáculo móvel. Quando a nuvem caminhava, o povo também levantava acampamento e seguia. Quando a nuvem parava, o povo acampava, mas no centro estava o tabernáculo, edificado como o centro, como a referência da adoração. Sabemos que no tabernáculo, quando alguém entrava, já dava de frente para o altar do holocausto. A palavra holocausto significa queimar por inteiro. E ali eram oferecidas as ofertas manhã e tarde. O sacerdote, ele tinha um dever e uma função. A família de Arão, os seus filhos, eles deveriam colocar lenha para que o fogo se mantivesse aceso e a oferta fosse queimada de contínuo. Logo após, em um compartimento dentro do tabernáculo, em um cômodo, que era dividido em 2, o santo lugar e o santíssimo lugar,
tinha um outro altar chamado altar de incenso. E os sacerdotes, filhos de Arão, tinham a função de pegar no braseiro do altar do holocausto a chama, a flama, o fogo, e ali já colocar o incenso com as especiarias perfumosas, das quais Deus queria sentir o cheiro, e ele levava para dentro da tenda, e ali, quando o incenso era queimado, perfumava o ambiente diante do véu, e quando passava-se o véu, estava Arona Kodesh, a arca da aliança do Senhor. Então o ritual da adoração era sacrificial, e tinha a responsabilidade de Arão e os seus filhos de cuidarem do tabernáculo. Entenda, por favor, uma vez que Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho, eles foram consumidos pelo fogo da presença. Tem gente cantando que fogo não queima fogo, mas a Bíblia diz que o fogo da presença queimou o fogo estranho perante o altar. Segura para dar glória depois. E a Bíblia vai dizer que quando em tempos e tempos a nuvem se movia, era desmontada a mobília do tabernáculo, eram desmontadas as cercas, cortinas do tabernáculo, eram desmontadas as tendas dos hebreus, e eles partiam novamente. No meio de tudo isso, começam algumas indagações. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de hebreus, que viveram dentro de uma cultura de escravidão, e tirar a escravidão da mente de alguém que viveu escravo muito tempo é muito difícil. Então o Senhor vai chamar Moisés para um particular e vai dizer assim: Moisés, no meio de vocês, coloque esse estatuto, essa regra, que se um homem comprar um escravo, e se esse escravo for hebreu, esse escravo servirá por 6 anos. O número 6 é bonito, né? Quadrangular. São 6 anos, né? Ele servirá por 6 anos, mas no 7º ano ele receberá a carta de alforria. Ele será livre. Porém, se ele disser: ainda que eu tenha a faculdade de escolha, e ainda que eu possa partir, eu quero ficar na casa do meu Senhor. Se ele assim decidir, a Bíblia diz que na lei que Moisés está direcionando através da voz de orientação de Deus, esse homem deveria ser levado a público, perante autoridades, perante juízes, e de repente, na porta e na presença de testemunhas, a sua orelha seria furada com um instrumento chamado sovela. Esta sovela perfurava a orelha como um sinal externo de uma decisão. E todas as pessoas que olhassem para aquele homem e que já o conheciam, dizendo: esse foi escravo por 6 anos, chegou a hora dele partir, chegou a hora dele ter a tão sonhada alforria, liberdade. Porém, se ele está com a orelha furada, se testemunhas presenciaram, se autoridades chancelaram,
avisa no meio do povo hebreu que ele, podendo ir, descobriu que a verdadeira liberdade não está fora. Eu vou começar a pregar. Ele querendo ir, ele descobriu que a liberdade não está fora, a liberdade está dentro. O que é o servo por amor? Quem é o escravo da orelha furada? É aquele que podia ter ido embora, que podia deixar a casa, que podia deixar o ministério. Vai apertar. Mas ele descobriu que dentro da casa do seu Senhor, alguém já pegou? Ele tem teto, ele tem mesa posta, ele tem provisão, ele tem direção, ele tem a família do lado dele. Ele acorda todos os dias e sabe que ele tem um Senhor sobre ele. Sabe qual é a graça da vida? E eu vou te explicar agora de forma legal. Um escravo, quando ele era comprado, ele passava a tornar-se de outro senhor. Quando esse escravo aqui está legalmente livre, isso nos dá uma ideia, uma percepção. Se ele está livre, ele passa a ter um outro senhor. Por quê? Porque ele tem preço. Nós, escravos do pecado, nós, fadados e direcionados a morrer, porque o salário do pecado é a... Só que um dia, alguém disse assim: qual é o preço desse escravo? O preço é um preço de expiação, é um sacrifício vicário. Aí o Cristo do Calvário vem telestai, está consumado. O escrito de dívida foi rasgado, cancelado, aniquilado e pregado no madeiro. Segura. Porém agora, se Cristo nos comprou, significa que somos servos de Cristo, porque legalmente Ele nos adquiriu por preço. A salvação é pela graça, mas ela teve um preço. E sabe de uma coisa? Quando Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, não vos ponhais de novo no jugo da escravidão. Sabe o que Paulo está dizendo? É que coisa boa é descobrir que a verdadeira liberdade é deixar que todo mundo lá fora veja umas circunstâncias e veja uma aparência exterior e veja um sinal exterior de uma decisão. Se eu escolho servir ao Senhor, eu vou descobrir o que é liberdade e não libertinagem. Agora sabe o que está acontecendo na igreja odierna?
As pessoas querem servir da maneira delas. O original servo é o mesmo que escravo. E deixa eu te lembrar uma coisa: escravo não tem escolha própria. Ele faz o que o seu senhor determina. Escravo não faz o seu horário, ele cumpre aquilo que os céus proclamam. O que faz um servo? O que faz um escravo, podendo partir, decidir permanecer? Primeiro, o primeiro sentimento que faz alguém que pode ir embora, mas decide ficar, é o amor. O amor é a marca essencial de alguém que sabe que na casa do seu Senhor pode ter problema, pode ter alguém que errou, pode ter alguém que critica, pode alguém que vai na rede social e difama. Na casa do seu Senhor pode ter alguém ingrato. Na casa do seu Senhor pode ter alguém injusto. Porém, na casa do seu Senhor só fica quem realmente ama. São 6 anos. Então escute: só vai permanecer quem é servo por amor. E eu vou falar algo aqui para quem receber, dar um pulo dessa cadeira. Sabe por quê? Porque assim diz o Senhor: quem entrou aqui e quem serve por amor vai sair com a orelha furada e vai exaltar o nome do Eterno. 1 minuto de glória, vamos lá, 1 minuto de glória, 1 minuto. Quem não é servo por amor, aceita qualquer coisa que falam na internet. Quem não é servo por amor, julga sua liderança. Quem não é servo por amor, profere falas mentirosas e falsas. Quem não é servo por amor, nunca vai aprender sobre a segunda milha. Quem não é servo por amor, não conhece bacia e não conhece toalha. Quem não é servo por amor, nunca vai entender o que Jesus disse, que no reino dos céus, maior é o que... Eu estou sentindo Deus aqui. Quem aqui ama servir, levante essa mão. 1 minuto de glória, por favor. E sabe, a vantagem de servir é que quem é servo entende que não precisa ser colocado em uma plataforma de evidência. Os bastidores revelam mais de um servo do que as plataformas. Os bastidores revelam mais de um servo do que os holofotes. Eu estou sentindo Deus aqui. Ramai, choremi canta labalabácia. Inaramanturi calabaia. Hoje o Espírito de Deus vai passar furando a orelha de alguém aqui. Interessante, por que o furo era na orelha? É porque fala de audição. Você diz que é servo, mas não sabe ouvir. E a Bíblia vai dizer que o sábio é o que... Eu venho hoje na força de uma leoa parida e na autoridade do Cordeiro de Deus, dizer para alguém que entrou aqui, talvez desde o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, talvez esteja há 6 anos aqui, o que o Senhor vai fazer é coisa extraordinária, porque alguém decidiu ouvir. Ouvir. É por isso que quando Salomão vai inaugurar o templo, a Bíblia diz que o Senhor vai responder a oração feita naquele lugar. E a primeira coisa que o Senhor vai dizer é:
se atentamente. Sabe qual é o problema? É que hoje em dia tem gente que fala demais, digita demais, posta demais e ouve de menos. O Senhor está levantando servos da orelha furada, que vão ouvir a direção dos céus e que vão gerar o crescimento para essa cidade. Qual é o primeiro sentimento que faz um servo ficar? Amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Agora escuta, Senhor, no martírio, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Mas o amor é tão grande, que o amor faz ele dizer assim: contudo, não seja feita a minha, mas a... Jesus é apresentado nos evangelhos como servo. Ele ensina os discípulos a viverem como servo. Ele mostra no Novo Testamento centenas de vezes sobre a excelência do servir. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, a Bíblia vai narrar de forma clara que fomos comprados com preço de sangue. Ele nos comprou com seu sangue, mas porque Ele ouviu o Pai, e Ele se entrega para remir a humanidade e para trazer para si servos que Ele deseja transformar em amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas Jesus vai dizer assim para os discípulos: sabe por que eu vou chamar de amigos? É porque eu tenho falado para vocês os segredos que o meu Pai me contou. Sabe por que é bom ouvir? Sabe por que é bom ter a orelha furada? Sabe por que é bom ser servo por amor? É porque a gente ainda para ouvir a voz de Deus. Há uma presença de Deus aqui. Estou ouvindo alguém adorando a Deus. Amor te faz permanecer quando as circunstâncias te pedem para ir embora. Segundo, além de uma escolha voluntária por amor, o servo ele tem a marca da entrega total. O furo na orelha era um sinal visível de pertencimento. Todo servo por amor, ele demonstra pertencimento. Eu vou perguntar: de qual igreja você é? Eu sou quadrangular, eu amo a minha igreja. Pertencimento é deixar com que as pessoas lá fora vejam em você um sinal externo de uma decisão interna. Gálatas 6,17 diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor. Quem falou isso? Paulo. Eu poderia dizer aqui 5 marcas que Paulo trazia. Primeira marca, a marca de um chamado. Segunda marca, a marca da renúncia. Terceira marca, a marca da intimidade. A quarta marca, a marca da adoração, mesmo em meio a prisões. A quinta marca, a marca da perseverança. Quem é servo persevera. Quem é servo não desiste. Quem é servo, ele está disposto a fazer o que Deus está mandando. E a minha pergunta é: tem servo aqui hoje? Está fraco, está sem azeite? Quem aqui decidiu servir por amor? 1 minuto de barulho, por favor. Escuta isso. A nossa entrega a Cristo, que é o nosso Senhor e que nos comprou, e se Ele nos comprou com sangue, agora nós pertencemos a Ele. Pertencimento. A nossa marca deve ser grandiosa. Jesus, Ele ensina
que a nossa entrega deve deixar marcas visíveis em nosso caráter, nas nossas escolhas e na nossa missão. Eu falei de amor, eu falei de pertencimento. O que mais faz com que um servo permaneça por amor? Eu vou te falar. Oh, aleluia. O desejo de servir com excelência. Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para e dar a sua vida em resgate por muitos. Levante a mão e diga: eu fui resgatado por um Senhor de excelência. E aqui eu começo a concluir com a principal marca de quem decide ficar por amor, de quem decide ficar por pertencimento, de quem decide ficar por excelência. Aqui eu termino com o principal sentimento que move o coração de quem deseja permanecer: gratidão. Gratidão. Eu vou falar porque nós estamos no mês da gratidão. Eu vou falar porque aqui tem uma igreja que exerce gratidão. Aqui eu vou falar porque tem gente que ama o Senhor e que zela pelos seus líderes, porque são pessoas que manifestam a gratidão. A gratidão, na minha opinião, é a maior das virtudes. O desleal nunca conheceu gratidão. O mentiroso, o falso, o hipócrita nunca conheceu gratidão. É por isso que tem gente que decide ir embora. Cantoremi rabassori, ebaia coneneri mikiane plabachone keminias, alai kionerami konerafi alamandori mi cantoremegai. Sabe o que é gratidão? É aquilo que me faz amar quem me abriu as portas, é aquilo que me faz zelar por quem me deu proteção, é aquilo que me faz cuidar de quem estendeu as mãos, é aquilo que me faz proteger quem um dia me sustentou com a palavra vinda do altar. Ele pode ir embora, mas ele não vai. Por quê? Porque tem amor, porque tem excelência, porque tem pertencimento e porque tem gratidão. E só quem tem gratidão vai praticar a lealdade. Eu vou te dar uma frase que eu já falo, ela tem 12 anos. Me ame quando eu menos merecer, porque será a hora que eu mais vou precisar. Quem é grato não abandona na hora do trovão. Quem é grato não abandona na hora da tempestade. Quem é grato não abandona na hora da dificuldade. Quem é grato, ele está junto em todo o tempo. Por quê? Porque quem é grato está junto não por aquilo que a pessoa vai dar, mas por aquilo que a pessoa já fez. Sabe um câncer que tem tomado conta da igreja brasileira? É a ingratidão. Eu vou ler para vocês 5 versículos sobre gratidão. A Bíblia é o livro da gratidão.
Eu poderia aqui, se tivesse mais meia hora, deixa para outro dia, falar sobre gratidão nas 7 dispensações. Inocência, gratidão se manifesta. Consciência, gratidão se manifesta. Governo humano, a gratidão se manifesta. No meio dos patriarcas, a gratidão, ela vai se manifestar. Na lei, olha aí o servo por amor, a gratidão, ela se manifesta. Na graça, oh meu Deus, a gratidão se manifesta. E no juízo final, aquele que permanecer até o fim será salvo, e ele mesmo enxugará dos olhos. O seu nome pode não estar nos holofotes, você pode não ter o seu nome pautado nas redes sociais, você pode muitas vezes não ser conhecido pelos homens, mas se você exercita a gratidão, pode ter certeza que você é conhecido no céu. 5 versículos de gratidão. Eu estou sentindo Deus. O servo da orelha furada representa a decisão consciente de viver por amor ao Senhor. Irmãos, ninguém é preso mais por emocionalismo. Quem fica, fica porque decidiu e escolheu ficar por amor. E que coisa linda. 6 anos ele trabalhava. No 7º que ele podia ir embora, ele falava assim: embora? Tá só começando o crescimento, vamos pra cima! Tem uns irmãozinhos aqui que eu gostei deles. Tem hora que eles dão um pulo e pegam no alto. Versículo sobre gratidão. Salmos, capítulo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e bendizei ao seu nome. Diga comigo bem alto: a gratidão dá acesso à presença do meu Senhor. Vamos voltar no texto. Aquele Senhor tem vários servos, e dentre os vários, muitos que cumpriram os 6 anos, cumpriu a tabela, e disseram assim: já fiz a minha parte, estou indo. Para quem você acha que o Senhor vai olhar? Para o servo que decidiu ficar, ou para o servo que decidiu? Mais uma pergunta: se ele tem vários servos, e um decidiu ficar porque já tinha cumprido o tempo, mas ele ficou, quem você acha que vai ser o primeiro a entrar na presença do seu Senhor? A Bíblia é muito rica, né, irmãos? 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diga bem alto: gratidão não depende de circunstância. Eu estou no vale, graças a Deus. Eu estou no monte, bendito seja o nome do Senhor. Consegui alcançar o que eu estava objetivando, bendito seja Deus. Não consegui, graças a Deus, Deus está preparando algo melhor. Estou com dinheiro no bolso, graças a Deus, vou pagar uma pizza pro Jota depois do culto. Oh glória! Estou sem dinheiro no bolso, oh Senhor, tem misericórdia, eu sei que a provisão virá. Quem é grato, pastor Marcilei, não depende de circunstância. Eu tenho que aprender a ser grato quando está tudo bem e quando está tudo. Porque gratidão não é circunstancial. Gratidão, eu vou te falar algo aqui que talvez alguns vão escandalizar. Gratidão é muito mais que um sentimento. Gratidão é um lugar. Quando eu habito nesse lugar, fofoca não me atinge. Quando eu habito nesse lugar, as crises existenciais vêm e vão, porque a gratidão atrai a presença do meu Senhor.
Quando eu estou no lugar chamado gratidão, eu não tenho tempo para ouvir conversa fiada, porque o meu ouvido está marcado e furado com uma sovela. Eu só escuto a ordem que vem do meu. Estou terminando. Salmo 103, 2-5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Vou falar a frase, diga bem alto: a gratidão é um antídoto contra o esquecimento espiritual. Tem gente que tem memória fraca, ele esquece do que ele prometeu no dia do batismo. Vou ser fiel, Senhor. Oh, eu prometo honrar minha liderança. Mentiroso. Eu prometo ser fiel e grato ao Senhor. Na primeira circunstância ele muda o script. Só que quem é grato o Senhor é tão fiel que Ele vai te fazer lembrar de todos os mandamentos que Ele te deu, de todas as promessas que você fez para Ele, e de tudo aquilo que Ele tem para você viver ao lado dEle. A gratidão nos mantém conscientes das bênçãos já recebidas. Aquele servo que podia ir embora, ele não foi pela gratidão, porque ele dizia assim: eu já era escravo e eu fui comprado por um outro senhor. Só que na casa desse senhor agora, eu tinha mesa, eu tinha cama, eu tinha teto, eu tinha abrigo, eu tinha proteção, eu tinha direção do meu Senhor. A gratidão me faz lembrar de tudo aquilo que o meu Senhor já fez por mim, embora eu não merecesse, porque eu era um simples escravo. Termino. Colossenses 3, 15-17. E sede agradecidos, e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obra, diga palavras ou obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Gratidão deve estar em tudo aquilo que nós falamos e em tudo aquilo que nós fazemos. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça e sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e amor. A última frase, repita comigo: a gratidão é base para servir a Deus de forma aceitável. Terminei, mas eu quero orar por vocês. E eu vou terminar lendo o primeiro versículo que eu li. Coloca na tela Evangelho de João capítulo 15, versículo 15. E nós vamos preparar, porque nós não somos mais escravos do medo. Você pode ficar de pé. Você pode dar a mão para quem está do seu lado e fechar os corredores. Diga comigo: gratidão revela caráter. Gratidão revela desejo de permanência. Gratidão revela o desejo de caminhar segunda milha. Gratidão revela desejo de multiplicação. Pastor Stefano, Pastor Lili, o senhor pode subir aqui com a sua esposa, por favor? Eu vou pedir para eles fazerem isso com 3 obreiros só. E os 3 obreiros vão passar estendendo as mãos. Eu sei que o senhor é grato a todo mundo aqui, todo mundo, a senhora também. Mas o senhor vai falar 2 nomes para subir aqui, de pessoas que o senhor é muito grato. O pastor é grato a todo mundo. E aqui eu sei que não tem ninguém ciumento, só em Ipatinga. Assim. O pastor vai falar o nome de 2 pessoas que ele é grato, dos obreiros. E a pastora vai falar o nome de uma pessoa que ela é grata. Pastor Felipe, Pastor Lucas. Poderia falar uns 200 aqui, mas Pastor Júnior,
Sobe aqui, por favor, os três. Traga-me o óleo da unção, por favor. Eu estou sentindo a presença de Deus. O meu objetivo aqui hoje não é que você pule, não é que você grite. Se fizer isso, que coisa boa. Meu objetivo aqui hoje é trazer uma mensagem sólida de ensino, para você ficar e permanecer por amor. Pastor, o senhor poderia ungir a orelha direita de cada um deles, por favor? Estou sentindo Deus. Eles estão representando toda a igreja. Pastores amados, um numa lateral, outro numa lateral e um na porta, estendendo as mãos para cá, por favor. Quem aqui é grato a Deus pela vida do pastor Stefano e da pastora Liliane? Então, de mãos dadas, nós vamos orar por eles. E aqui eu termino com o primeiro versículo que eu li. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Não se espante. O servo por amor sempre serão a minoria. Porque da multidão Jesus separa 70, envia de 2 em 2. Dos 70 ele separa 12, coloca do lado dele e dá essa palavra, chamando de amigos. Dos 12, ele separa um grupo seleto que orava com ele, comia com ele, subia o monte com ele, entrava na casa das pessoas doentes, como entrou na casa de Jairo com ele, Pedro, Tiago e João. Porém dos 3, um era servo da orelha furada. É por isso que ele é chamado de apóstolo do amor. Porque quando ele podia ir igual aos outros, ele decidiu até a cruz. Pastores, estenda as mãos para o rebanho. Diga para quem está do seu lado: o Senhor Jesus não te chama mais de servo. A partir de hoje, você que escolheu permanecer por amor, Ele te chama de amigo. Fecha os seus olhos. Eu estou sentindo a presença de Deus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos por toda a igreja. Passa agora tocando na orelha de cada um. E aonde tiver alguém grato, começa a mover o coração dele em adoração agora. Abre a sua boca e comece a adorar. Abre a sua boca e comece a adorar. Obrigado, Ele Senhor, me encontrou, pela vida do pastor Stefano, da pastora Liliane, e que cada vida comece a ser tocada pelo seu poder agora. Deixa eu ver quem está orando nesse lugar. que me libertou. Cadê o entusiasmo? Vamos! Dos meus inimigos. Cadê a empolgação? Até que a glória do Senhor se manifeste. Medos me Vem, Senhor. salvou. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Eu não sou mais Vem, Senhor. escravo. Vem, Senhor. Do medo. Vem, Senhor. Já começou. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Só quem vai permanecer por amor, levante essa corrente. Vamos cantar, Eu vamos. sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. Olha quanta gente De chorando. novo nasci. Feche os seus olhos, fale em em línguas. sua família. O seu sangue
Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.